que apesar dela ser algo mais básico, vocês vão ver que são técnicas que de fato, vou falar aqui literatura de 1980, e que muitas vezes as equipes não usam, muitas vezes as empresas não trabalham com isso, ok? Às vezes a gente até vê assim que certas coisas as empresas não se beneficiam, ok? Mas antes disso vamos falar um pouco sobre se a gente tem técnicas que são esquecidas, o que seriam então as práticas modernas, tá, ok? De desenvolvimento de software. Nós temos um conjunto de práticas de gestão, que seria aí planejamento progressivo, auto-organização, gestão por objetivos e melhoria contínua. Isso seria mais ou menos o que a gente considera o cerne do Scrum. Scrum é uma palavra da moda aí que também está surgindo bastante forte aí no Brasil a partir de 2007, tá, ok? Só que quando a gente fala de Scrum, eu até coloquei uma tarja preta aqui, tá, ok? O que é o medicamento tarja preta? Vocês vão usar esse medicamento, vão ter um certo benefício, mas também vão ter um certo efeito colateral, ok? Porque para você matar o efeito colateral de você colocar o Scrum na sua empresa, é que você precisa de boas práticas também de engenharia, ok? E isso a gente reconhece como sendo design incremental, desenvolvimento orientado a teste, pair programa e integração contínua. Seria isso que seria o cerne mais ou menos do que a gente chama de Extreme Programming, ok? Hoje em dia no Brasil eu tenho treinado equipes tanto em Scrum como em Extreme Programming. Para falar a verdade, eu acho legal quando a empresa vem falar com a gente comprando um pacote dos dois, ok? O movimento interessante que está acontecendo no Brasil hoje, pessoal, é que a maioria das empresas que eu tenho tido contato, ou as empresas que eu treinei, ou as empresas que eu dei consultoria, elas começaram com o Scrum há mais ou menos meados de 2008, mas agora muitas delas estão querendo buscar as práticas de engenharia, ok? As coisas têm que andar casadas, não adianta você ter boas práticas de gestão sem você ter boas práticas de engenharia, ok? E o que acontece? Isso aqui, por exemplo, como design incremental. Às vezes tem certas empresas que acham que usam, ok? Mas o que acontece? Por que eu vou querer falar aqui sobre práticas esquecidas? Como eu falei para vocês, como consultor e como instrutor, eu rodo aí o Brasil inteiro, ou dando treinamento ou prestando consultoria. Para falar a verdade, nesse ano de 2009, eu também participei de bastante evento, ok? Então eu tenho bastante contato aí com a comunidade, não só... O pessoal me conhece bastante pela comunidade Java, né? Porque eu fui colunista da revista Mundo Java, ok? Mas também tenho bastante contato com a comunidade de Rails, tenho bastante contato com a comunidade do .NET também, ok? E o que acontece? O cenário que eu trabalho bastante é empresa de produto e muitas vezes desenvolvimento interno das empresas, ok? Empresas de produto serão aquelas ASV que a gente fala, né? São empresas que fazem uma solução e vendem no mercado, ok? E desenvolvimento interno se enquadraria aí pessoas que trabalham em empresas e fazem soluções internas, governo, por exemplo, se enquadra nisso. E por que eu estou fazendo essa palestra sobre essas técnicas esquecidas? Porque eu vejo que muitas dessas técnicas que eu vou falar aqui é algo, como eu falei, muito antigo e as empresas não estão aplicando, ok? E sofrem de uma maneira muito dolorosa o fato de não utilizar suas práticas, ok? Primeiro eu vou falar sobre design incremental, então, antes da gente falar sobre design incremental, eu quero fazer umas definições aqui, e para falar a verdade, isso aqui são algumas conclusões bastante recentes que eu tive ultimamente. Mais uma vez, olhando o que as empresas têm feito, ok? Quem conhece isso aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas essa é a maneira que muitas vezes a gente explica o desenvolvimento em cascata, ok? Tem uma grande fase de análise, uma grande fase de design, uma grande fase de levantamento, e aí você tem desenvolvimento, você tem testes, e no melhor dos cenários você se espera que em 8 meses, que é mais ou menos o prazo médio do projeto, espera-se que no final do projeto você entregue alguma coisa para o cliente, ok? Pessoal, na universidade muitas vezes vocês aprenderam cascata desse jeito, não sei se algum professor seu ou na universidade ou no colegial técnico explicou isso para vocês, tá, ok? E sabe um negócio que é interessante? É muito pouco produtivo você explicar sobre o desenvolvimento de software usando esse desenho aqui, tá, ok? Sabe por quê? Porque na maioria das empresas elas não aplicam esse tipo de coisa. Não é exatamente isso que as empresas fazem, tá, ok? Isso me levou a uma conclusão que existe hoje o Cascata 2.0, tá, ok? O Cascata 2.0 é o seguinte: você tem uma determinada fase de requisitos ou levantamento que muitas vezes é muito discreta, e você tem um grande bloco que não importa o que você faz, tá, ok? Você pode até usar interação aqui dentro, mas a grande questão é que você sempre vai entregar tudo no final, tá, ok? Uma única entrega. Pessoal,
simplesmente desenvolver software, mesmo que você faça teste, mesmo que você faça levantamento, não é o suficiente. As coisas têm que ir para o ar, ok? As coisas têm que ir para a produção. O objetivo do software é ele ir para a produção, ok? E o que acontece, pessoal? Se você imagina que, olha, as coisas só vão entrar em produção lá no final, ok? Mesmo que você tenha iterações aqui no meio, não importa. Você ainda está com o pensamento cascateiro rodando na sua veia, ok? Então o que acontece? Eu cheguei a uma definição do que é um cara cascateiro, ok? Pessoal, um cara cascateiro é aquele cara que só tem uma única data de entrega do projeto. Só tem aquela e ponto final, ok? E o que acontece? O cara que tem o pensamento cascateiro, na maioria das vezes, ele acha que alguma coisa milagrosa vai acontecer no final do projeto e tudo aquilo que não funciona vai passar a funcionar, ok? Ou por sorte, ou por intervenção divina, ok? Por que acontece? A maneira que a gente desenvolve software, usando design incremental e usando principalmente práticas ágeis, a gente não usa aquela escadinha, requisitos, análise, desenvolvimento e teste, ok? Isso aí é a maneira que se explicava o desenvolvimento de software há 20 anos atrás, ok? Nossa ideia, usando práticas ágeis e usando design incremental, é você conversar e aí você vai escrever um teste em cima daquilo que você conversou com alguém, ou com o cliente, ou com um analista de negócio, não importa. Esse teste vai ser a manifestação dos seus requisitos e, logicamente, que esse teste, no momento que você escreve ele falha, ok? E o seu objetivo é você fazer o teste passar. Muitas vezes a parte de análise e de design está nessa parte de você escrever um teste que falha e escrever um teste que está passando. Quer dizer, fazer a sua implementação, passar no teste. E continuamente você vai refatorar, ok? O próximo passo é você ver se você tem alguma duplicação de código e você vai refatorar isso aí, ok? Então, pessoal, por que a gente explica desse jeito? Porque esquece esse negócio de requisitos, análise, desenvolvimento e teste, ok? A maneira que a gente trabalha hoje com design incremental é essa. Em 15 minutos, você faz o ciclo inteiro. Você tem um momento de conversa, escreve um teste, faz o teste passar, refatora, ok? E, logicamente, que você vai ter esse design da sua aplicação, na verdade, a aplicação como um todo, ela vai crescer de uma maneira orgânica, ok? Eu não coloquei esse slide aqui, mas eu vejo muito que o software é que nem uma cebola. Você começa a fazer por aquilo que é mais importante e vai crescendo de maneira orgânica, utilizando design incremental, utilizando incrementos, ok? E isso vai crescendo até que você tenha aquilo que é menos importante, que é a casca da cebola, ok? Mas a gente começa a incrementar o software sempre por aquilo que é mais importante. Tá legal? Design incremental, como coloquei, é a primeira técnica esquecida. São muito poucas empresas que sabem fazer design incremental. Ok? Fazer a aplicação crescer dessa maneira orgânica aí. Tá legal? Por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante o pessoal falar, quando eu falo sobre design incremental mas eu preciso dos cadastrais primeiro. Para eu emitir pedido de venda, eu preciso do cadastro de produto, eu preciso do cadastro de tipo de produto, eu preciso do cadastro de cliente, ok? Não precisa, ok? Isso é mentalidade cascateira. Eu não vou me alongar nisso porque o tempo da palestra é bastante curto, ok? Mas a ideia comece por aquilo que é mais importante você fazer na sua aplicação e faça isso de maneira incremental. O que você ganha com isso? O que você ganha com o design incremental? A primeira coisa que você ganha, que eu acho que é muito importante, é que você está fazendo essa aplicação crescer de uma maneira orgânica e coberta por teste, ok? Sempre vai ser o teste que vai direcionar a sua implementação. Isso é muito bom porque o teste hoje é uma manifestação do requisito, ok? Então o que acontece? Se os requisitos são os meus testes, logicamente que eu sempre vou ter cobertura de teste, minha aplicação vai crescer aí de uma maneira ordenada, ok? Porque o que acontece, pessoal? Por que teste é importante? Eu vou falar bastante sobre teste aqui, ok? Porque, como eu falei para vocês, como eu tenho contato com os meus clientes, principalmente empresa de produto, a coisa que mais irrita o seu cliente, a coisa que mais irrita o seu usuário, sabe o que é? Alguém sabe? Alguém pode dar uma dica ou não? Hein? Pagar? É boa. Alguém fala mais? Alguém tem mais alguma coisa? Atrasar a entrega. Tudo isso é bastante irritante para o seu usuário, para o seu cliente, ok? Só que tem uma coisa que irrita mais. A coisa que eu vejo que mais irrita o cliente é quando o cliente manda um bug para você e você vai lá, corrige aquele bug, só que essa correção que você fez quebra outras 15 mil partes no sistema, ok? Isso é um problema grave.
porque esse é um problema grave. E isso simplesmente é falta de teste. Isso simplesmente é falta de você ter cobertura de teste. Ok? Então, design incremental aí seria uma coisa que eu vejo que são poucas empresas, ok, que sabem fazer isso. Agora, pessoal, design incremental não é simplesmente você fazer a sua aplicação crescer de dentro para fora, tá? Porque às vezes eu mostro o design incremental, o cara fala, ah, eu faço o design incremental lá, ok? Mas quando você vai ver, na verdade, é um bando de louco colocando código no repositório lá de código e não tem controle, tá, ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre incremento, ok? O negócio que é importante falar é que incremento é bem arquitetado, incremento é coberto por teste, incremento é refatorável, ok? Outra coisa importante, tá? Incremento é documentado. Hoje em dia tem um mito muito grande no mercado falando, ah, desenvolvimento ágil não documenta, por exemplo, ok? Ah, o segundo valor lá do manifesto ágil fala, ah, software funcionando é mais importante do que uma documentação abrangente, então não se documenta. Não, pessoal, ok? Para falar a verdade é o contrário. Se você for pegar as empresas que são ágeis de verdade, as equipes que são ágeis de verdade, você vai ver que o software é muito bem documentado. A forma de você documentar é diferente. Muitas vezes a gente usa a especificação executável para documentar, ok? Mas a documentação existe, a documentação está lá, ok? Outra coisa importante é que você vai incrementar e logicamente que você vai ter um planejamento de releases da sua aplicação, ok? Então, é importante que o seu incremento seja fácil de você colocar no ar, ok? Imagina que você está mexendo numa versão que já está em produção, ok? Você já está lá no momento que já tem coisa em produção, e logicamente que esse incremento que você está fazendo, quando ele for entrar no ar, logicamente que você vai ter, por exemplo, que alterar alguma coisa nesse banco de dados que já está em produção, você vai ter que talvez usar um componente de terceiro que tem que também entrar em produção quando esse incremento entrar. Então, a ideia é que você não tenha uma fase de transição gigante para você colocar um determinado release no ar, porque você não está pensando em maneira incremental para que o seu release, para que o seu incremento entre em produção de uma maneira fácil, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Alguém já viu um modelo mais ou menos desse jeito assim? Quem trabalha numa aplicação que tem mais ou menos essa cara, levanta a mão aí, ok? Pessoal, é bastante comum a gente ter esse tipo de coisa, ok? Você tem um modelo gordo, você tem, olha assim para o seu domain model, olha para a sua camada de negócio, você vai ver um negócio desse jeito, ok? Algo que é muito difícil de você testar, algo que é muito difícil de você gerenciar, algo que é muito difícil de você distribuir, ok? O que acontece então, pessoal? Incremento é uma boa ideia, só que você tem que tomar um certo cuidado, porque incremento às vezes também dá uma cegueira em você, ok? Se você está simplesmente incrementando e fazendo essa cebola crescer, ok, de maneira orgânica, só que se você não para pensar 30 minutos antes de incrementar um pouco em arquitetura, você vai ter isso aí, você vai ter esse modelo gigante, esse modelo monolítico, ok? Então o que acontece? Se você parar 30 minutos e pensar um pouco em como você vai reduzir a complexidade desses incrementos, é uma coisa bastante saudável, ok? Coisa importante que eu falo, eu não estou fazendo apologia ao Big Design Upfront, não estou fazendo apologia àquela grande fase de design que tinha lá no Cascata, ok? Só como eu falei para vocês, escrever teste, fazer os testes passar dessa maneira incremental, vai te gerar uma cegueira que você vai fazer a sua aplicação crescer de uma maneira desorganizada, ok? Isso que eu vou falar bastante também na segunda fase da apresentação. Então o que acontece, pessoal? Isso aqui é pirâmide lá do Egito, ok? Eu tenho visto bastante que você tem esse monstro monolítico, é algo que eu estou chamando hoje de uma arquitetura egípcia, ok? Eu não sei se você se lembra, mas o pessoal da comunidade Java teve bastante contato com isso. O Paulo Silveira lá da Kaelon e o Felipe Calçado, dois figurinhas carimbadas na comunidade Java, bastante conhecidos aí por aí. Acho que em 2007 eles fizeram uma palestra falando lá do Golovo. Quem lembra do Golovo? Levanta a mão. Aquela arquitetura BO, VO e tudo mais, ok? Eu achei legal que, às vezes, quando você joga essa mensagem no mercado, o mercado às vezes capta essa mensagem de uma maneira legal e muda, ok? E eu vejo assim que acho que a contribuição deles, quando eles passaram essa mensagem para o mercado, contribui bastante. Hoje em dia você vê bem menos essa arquitetura Golovo, ok? Sua compensação, o puxão de orelha que eu estou dando agora em 2009 é contra a arquitetura egípcia, ok? A arquitetura egípcia não necessariamente sofre lá da arquitetura Golovo, mas a arquitetura egípcia é aquela arquitetura que tem milhares de camadas, ok? Como uma pirâmide aqui, ok? Geralmente também ela sofre
de ser um único sólido bloco monolítico, ok? Que nem aquele modelo que eu mostrei anteriormente. Outra coisa também é que a arquitetura egípcia usa componentes pesados. Hoje em dia vocês estão vendo que cada vez mais as arquiteturas estão bastante pragmáticas. A implementação lá, por exemplo, do Rails é algo bastante leve, ok? É fácil de você testar, dentro de contexto, fora de contexto, por aí vai, ok? Infelizmente, eu vejo que ainda na arquitetura Java a gente usa certas coisas que são componentes pesados, ok? O que mais que a gente tem, por exemplo? Irrefatorável, não sei se essa palavra existe, ok? Mas uma aplicação feita daquela maneira monolítica gigantesca, ela sofre de ser impossível de refatorar ela, ok? E por último, né, assim como as pirâmides, ninguém sabe como é que foi construído esse monstro monolítico aí, ok? Se você tiver numa consultoria aí, ok? Uma fábrica de software, você vai sofrer de mais um problema dentro da arquitetura egípcia, ok? O sistema foi feito por milhares de trabalhadores escravos, ok? Que não tinha muita motivação para trabalhar também, ok? Aí eu pergunto para vocês, tá? Componentes de software, ok? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe a resposta porque assistiu alguma palestra anterior a minha não pode falar, tá? Mas quando que surgiram os componentes? Quem pode falar para mim? Qual foi a década? Software? Isso. Deixa eu fazer a pergunta de uma maneira diferente, tá? O que surgiu primeiro, componentes ou objetos? Quem acha que foi objetos? Levanta a mão. Quem acha que foi componentes? Pessoal, a teoria de componentes é de 1967, ok? E isso é algo que muito se fala, pouco se aplica. A ideia básica de componentes, pessoal, para falar a verdade, veio de hardware, por isso que eu coloquei aí essa CI aí na tela, ok? A ideia de você trabalhar com componentes de software é você trabalhar com a mesma ideia que a gente trabalha com componentes de hardware. Você tem, por exemplo, um conjunto de componentes que pode formar, sei lá, uma placa de vídeo. Você pode ter um conjunto de componentes que forma, sei lá, uma placa, sei lá, de rede, ok? E o que acontece? A maneira que você organiza, ok, esses componentes, em software, deveria seguir a mesma filosofia. Basicamente, a ideia de um componente é ele ser coeso, ok? E ao mesmo tempo ele tem uma interface clara, de uma forma que os componentes sejam intercambiáveis aí, ok? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, você como programador, você está pensando na evolução das linguagens, ok? Se você começou a desenvolver lá, sei lá, nos anos 70, que nem o Luca lá, por exemplo, né? Acho que você é a única pessoa, né? Começou a desenvolver aí antes dos anos 90, tá ok? Você estava pensando, sei lá, em assembly, tá ok? E aí o que acontece? Putz, meu assembly é difícil de lidar, tal, você tem que escrever muito para produzir pouco, tal. Aí o pessoal aumentou o nível de abstração, foi para o C, ok? E aí logo em seguida veio a notação de objetos para dentro do C, para o C++, e aí você foi para o C++. E aí você foi para o Java. E você simplesmente está pensando em evolução da linguagem, aquilo que as linguagens estão oferecendo para vocês, ok? Olha, essa linguagem tem closure, essa linguagem não tem closure, essa linguagem é dinâmica, essa linguagem é declarativa, essa linguagem é imperativa, tanto faz, ok? Só que acontece, como eu comecei a estudar sobre componentes, eu e o Rodolfo Golini lá da IBM, a gente fez uma pesquisa nesse mês aqui de dezembro, de novembro, para saber sobre a origem de componentes, ok? E sabem quem que a gente chegou? A gente chegou no nosso amigo Ivar Jacobson, ok? O Ivar Jacobson, ele pensava em componentes em 67 em assembly, ok? Em assembly ele já pensava em componentes. E tem um artigo do Jacobson que ele fala, cara, componentes você faz em assembly, você faz em C, você faz em C++, você faz em Java, ok? Você tem que pensar um pouco na filosofia da maneira que você programa. Pensando aí, tirando um pouco o hype das linguagens, ok? Então o que acontece? Quando a gente fala em componente, a primeira palavra que vem, o primeiro termo que vem na nossa mente é reuso, ok? Só que eu pergunto para vocês, componente é só reuso? Quem acha que a característica mais importante de componente é reuso? Levanta a mão. Pessoal, para falar a verdade, a maneira que você vai separar a sua aplicação para fugir aí do seu monstro monolítico, ok? É usar boas práticas, componentização é uma das boas práticas, ok? Só que o nosso amigo Greg Book, ele fala o seguinte, olha, um bom software, a ideia de você ter um bom design, ok? É fazer com que as coisas complexas pareçam simples, ok?
Boas práticas de programação que eu falei para vocês, que na maioria das vezes são esquecidas, reuso é uma coisa muito boa, ok? Só que você separar contextos, separar módulos, ok? E você reduzir a complexidade ao máximo, também é muito saudável, ok? Tudo aquilo que vem sido falado sobre as coisas mais modernas de design de software, como o Domain Driven, por exemplo, ok? É para você o quê? Combater complexidade, ok? Você tentar fugir desse monstro monolítico aí. E qual é o arsenal que nós temos aí? Nada de muito novo, ok? O bom e velho, alta coesão e baixo acoplamento. Uma coisa que eu vejo é que muitas vezes quando você fala sobre alta coesão e baixo acoplamento, uma coisa que poucos programadores sabem fazer é analisar dependências, por mais ridículo que isso seja, ok? Analisar dependências. Dá uma olhada nesse código aqui. Uma coisa que eu falo para vocês, tá? Eu não sou um cara muito fluente em C Sharp, eu coloquei esse código aqui em C Sharp até por conta que eu estou querendo aprofundar mais nessa linguagem aí, tá ok? Mas o que tem de errado nesse código? Quem pode me falar? Falar que está fora do Visual Studio não vale, tá? Outra coisa também, tá? Os testes não estão aparecendo, mas existem testes para essa classe também. Quem pode falar? Uma classe acessa a outra diretamente. Uma classe acessa a outra diretamente? Em qual linha você está falando? Por exemplo, ela tem um pedido de vendas ali. O pedido de venda é fácil. Legal. Não, isso não seria um grande problema. E tem produto peso. Pessoal, às vezes quando você está simplesmente escrevendo código, às vezes certas dependências que você está estabelecendo no seu sistema são muito sutis, ok? Mas dá uma olhada nessa linha aqui, ó, principalmente, ok? O que acontece? Eu estou dizendo que a minha classe cálculo de frete, ok? Ela tem que saber como que o item do pedido funciona. Seria essa aqui a primeira dependência que eu estou estabelecendo aqui nessa linha. Além disso, dentro do item, eu tenho que saber como que o produto funciona e por aí vai, ok? Às vezes isso no código é muito sutil. Às vezes você está simplesmente escrevendo código e você fala assim, obter peso é uma coisa que eu preciso fazer para calcular o frete, ok? Só que eu pergunto para você, será que a classe cálculo de frete deveria saber como que eu obtenho o peso entrando lá dentro do pedido? É uma invasão de privacidade da classe até que fala isso, ok? O que acontece então, pessoal? Se você for olhar um modelo MM disso, ok? Você vai ver que o cálculo de frete tem que conhecer o pedido de vendas, tem que conhecer o item pedido, tem que conhecer o produto. É uma dependência desnecessária, ok? É uma dependência desnecessária. Uma técnica que é bastante esquecida é a simples ideia lá de você, olha, só converse com seus amigos. A ideia disso aqui, pessoal, seria o seguinte, olha, o pedido de vendas deveria saber o peso dele e navegar aqui dentro para dar essa informação para o cálculo de frete. O cálculo de frete não deveria entrar na intimidade do pedido de vendas para saber o peso, ok? E como eu falei para vocês, isso é uma coisa que muitas vezes passa batido. Eu peguei esse código aqui e como código exemplo, eu peguei mesmo uma implementação no cliente meu. Não era exatamente isso, mas era algo muito parecido, ok? Muitas vezes quando você está lá no calor da sua programação, você acaba estabelecendo dependências que muitas vezes são desnecessárias, ok? Bom, pessoal, vamos falar de Domain Driven Design, então? Um pouquinho? Vamos sair um pouco lá do boot, vamos sair um pouquinho lá do ViaColson e vamos para a coisa mais moderna, Eagles, Martin Fowler, tá ok? Quem aqui conhece um pouco de Domain Driven Design? Levanta a mão. Ok? Legal, bastante gente. Deve ter bastante gente da comunidade Java, porque a comunidade Java já discute bastante Domain Driven Design há uns 2 anos, 3 anos ou mais, tá ok? Quem aqui alguma vez na vida já entrou numa discussão do GUJ, ou já leu uma discussão do GUJ sobre repositório? Levanta a mão. Legal. Pessoal, hoje o pessoal falou do certificado do evento, mas você vai sair certificado aqui desse evento, ok? Você vai sair certificado como Certified Repository Developer hoje aqui, ok? A Scrum Alliance não consegue formar um líder de equipe lá em 2 dias. Então, em 2 minutos eu vou certificar vocês aqui como implementador de repositório, ok? Pessoal, implementação de repositório é isso aqui, ok? Você tem uma interface, e a ideia dessa interface é que ela tem um nome bastante habitual ao seu usuário, para não ferir lá a linguagem ubíqua. Você vai ter uma implementação, essa implementação vai falar com o Entity Manager, ou se você quiser usar lá o Entity Store, o Domain Store do .NET, é a mesma coisa, ok? Por que eu estou
fazendo essa brincadeira aqui sobre repositório. Pessoal, repositório não é a coisa mais importante do ambiente de design, ok? Para falar a verdade, entre os padrões eu vejo que é um dos menos importantes. O que o pessoal muitas vezes se esquece no domínio de design são as coisas mais importantes do domínio de design, ok? Por exemplo, uma das coisas que é muito importante no domínio de design, e como eu falei para vocês, no domínio de design, se você for pegar a literatura do próprio Eagles, ele vai falar para você que domínio de design é combater complexidade, ok? Uma coisa que se discute bastante é combater complexidade através de layering, através de camadas, ok? Então, muitas vezes eu tenho minha camada de banco, tenho minha camada de domínio, tenho minha camada de aplicação e minha camada de view. Isso aí é uma coisa que se discute bastante sobre como que eu vou fazer a ligação entre as camadas, se eu vou usar aqui algo para gerenciar minha persistência, como é que eu faço injeção de dependência. Isso é bastante conversado a respeito de como que eu faço as camadas da minha aplicação. Uma coisa que é muito esquecido é partições. Você tem que pensar nas partições como algo que é ortogonal às camadas, algo que seria uma visão aí num outro eixo com relação às camadas que você tem na sua aplicação. Ok? Partição, pessoal, também é algo que está na literatura do Gucci, algo do começo dos anos 90, e poucas aplicações são bem particionadas. Ok? É comum você ter aquele monstrão monolítico e, às vezes você pensa assim, está empacotado porque o pacote de vendas está separado do pacote de estoque, que está separado do pacote financeiro. Eu costumo não ver módulo da domínio de design como simplesmente empacotamento, ok? Módulo na domínio de design, apesar do Eric Ivers falar bastante sobre isso, o Jimmy Nilsson trouxe a visão do Gucci para falar um pouco sobre módulos. E no Gucci o conceito é particionamento, ok? O que acontece então, pessoal? Você tem que separar e reduzir a dependência que existe entre pacotes, entre módulos, ok? Então, partição é algo que é bastante esquecido. Eu quero deixar bastante claro que simplesmente empacotar a sua classe no pacote tal ponto, tal, não vai reduzir muito a complexidade da sua aplicação se você não combater as dependências desnecessárias, ok? Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu posso pegar dentro de um mesmo módulo, pode ser um módulo de vendas da minha aplicação, e o que eu vou ver aqui é o que eu chamo no ML de guerra de índio. O que é a guerra de índio? A guerra de índio é seta para tudo quanto é lado, ok? O negócio que é interessante a gente analisar na ML, na linguagem de programação, isso não é tão explícito, ok? Mas na ML, toda vez que você vê uma seta apontando para alguma coisa, principalmente no diagrama de classe, vai dar noção para você do que é dependente do que, ok? Pegando conceitualmente na orientação objeto, o que é uma dependência, a ideia é que, se esse elemento aqui manda uma seta para esse elemento aqui, significa que esse elemento ele é ou semanticamente ou estruturalmente dependente do cara que é atingido pela seta. Ok? Por exemplo, nesse caso aqui, o produto ele não é dependente de item pedido, mas item pedido depende de produto. O produto não conhece item pedido, mas item pedido conhece o produto. Ok? Só que o que acontece? Dentro de um mesmo módulo, dentro de um mesmo empacotamento da sua aplicação lá, dentro dessa divisão lógica, você pode ter uma guerra de índio dessa, ok? Como eu falei para vocês, repositório se discute muito no domínio de design. Uma coisa que se discute muito pouco e é muito importante para o domínio de design é a noção de aggregate, ok? Qual que é a ideia de aggregate? Você vai ter um conjunto de classes onde uma determinada vai ser o aggregate root e vai ser responsável em gerenciar ciclo de vida e outras coisas mais, ok? Dá uma olhada como o modelo ficou mais simples, dá uma olhada como a gente reduziu bastante o número de dependências que existe na aplicação. Eu peguei lá, por exemplo, nota fiscal e falei, nota fiscal, você vai ser aggregate root de um conjunto de classes. E a ideia é que aggregate root só fala com aggregate root. Você vai diminuir a complexidade do seu modelo, ok? Nós já estamos falando, pessoal, combater complexidade. Combater complexidade. Se você está aí usando prática aí de desenvolvimento ágil, você está fazendo design incremental, sempre vocês vão ter que pensar que faz parte do trabalho, ok? De programar, você pensar um pouco em alto nível, ok? Pensar um pouco, como eu falei para vocês, 30 minutos de discussão arquitetural antes de você investir incrementos na sua interação, ok? Então, aggregate essa ideia, ok? Tem outras coisas envolvidas, mas só para dar uma ideia de como que a gente usa o domínio de design para reduzir complexidade, para reduzir dependência desnecessária. E o que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, entre módulos, entre o pacote lá de vendas, ou entre o módulo de vendas e o módulo de estoque,
você também pode ter uma dependência muito grande entre os elementos. Ok? Olha, o produto está dependendo de material, material está dependendo de produto, nota fiscal, movimento está dependendo de nota fiscal. E aí o que acontece? Você tem mais uma vez uma guerra de índio. Você tem mais uma vez todo mundo falando com todo mundo. Talvez isso não seja saudável. Uma prática que também é bastante esquecida é você simplesmente usar fachada, usar façade. Ok? Ao invés de você falar todo mundo, conversar com todo mundo, você vai ter um ponto único de conversa entre este módulo e este módulo aqui. E vice-versa. O estoque também só vai conversar com vendas através de uma determinada fachada. Para que eu faço isso, pessoal? Mais uma vez, reduzir complexidade. Além disso, pessoal, você ganha outras coisas, tá? A ideia básica aí, quando a gente está pensando em design de software, é a gente separar problemas, ok? Você vai ter lá vendas e tudo relacionado a vendas vai estar aí, simplesmente a separação lá de conceitos que a gente tem na orientação objeto, conceito aí de design, ok? Mas não só isso, você vai ganhar, por exemplo, um módulo que é mais fácil de você testar, um módulo que é mais fácil de você gerenciar, talvez você possa fazer o deployment desse módulo de uma maneira separada do resto do sistema, ok? Então você tem vários benefícios aí. Testabilidade é algo que é bastante esquecido também, tá, pessoal? Hoje em dia, o termo que a gente fala é que a gente faz o design para a testabilidade, ok? Isso, Test Driven Development, ajuda muito a gente, tá? Porque se você pensa em teste depois que você implementou, você vai ver que também você vai estar gerando dependência desnecessária a todos os problemas aí já citados anteriormente. Agora, um outro nível, lembra que eu falei, o primeiro nível para você combater complexidade seria aggregate, o segundo nível para você combater complexidade seria módulos, módulos bem separados, talvez utilizando fachadas entre os módulos, e aí você tem um nível mais alto dentro da domain driven design, que seria bounded context, seria separação propriamente de contextos, ok? Como eu falei para vocês, um conceito importante na domain driven design seria a ideia da linguagem ubíqua, ok? Só que acontece, chega a um determinado ponto, aonde você gerenciar essa linguagem ubíqua, você querer fazer com que o seu código transpareça a linguagem do domínio, chega uma hora você vai ver que o conceito começa a ficar difícil de você gerenciar, ok? E aí você tem que separar em contextos diferentes. Por exemplo, eu posso ter aqui o meu sistema ERP, seria um contexto diferente, e eu tenho o meu sistema de governança, que seria um contexto diferente também. São aqui sistemas separados agora. Módulos, muitas vezes, é algo que acontece dentro do mesmo sistema. Aqui eu estou falando da separação entre sistemas, ok? E mesmo nesse ponto, mais uma vez falando sobre dependência, você vai ver guerra de índio, você vai ver dependências sendo estabelecidas de maneira desnecessária, ok? E aí o que acontece? A prática fala para a gente também separar isso. Você usar um context mapper para você mapear um lado para o outro e você vai ter uma camada de corrupção aqui no meio, ou outra coisa parecida, para falar a verdade, você tem vários estilos de você separar contexto. Dentro lá da literatura do Evans, ele falou muito sobre isso. Mais uma vez, o que acontece? Esse lado ele só vai depender da camada de corrupção e esse lado aqui também só vai depender da camada de corrupção. Okay? Isso aqui é uma técnica bastante importante, para falar a verdade, muitos clientes meus também sofrem desse problema, é quando você tem equipes separadas. Ok? Olha, eu não quero que a equipe do ERP bagunce o lado da governança. Então você coloca uma camada de corrupção no meio, de uma forma que as duas equipes vão trabalhar de uma maneira independente. Se você for pensar, isso aqui basicamente seria uma interface entre os dois lados, numa escala um pouco maior. Ok? Para que isso, pessoal? Combater complexidade. Ok? Pessoal, eu tenho isso bastante hoje, para falar a verdade, isso é um negócio muito, muito preocupante. Ok? Todas as empresas que eu vou conversar sobre desenvolvimento de software, vou falar aí sobre práticas modernas de desenvolvimento de software, eu vejo um problema que é muito grave. Ok? Quem leu aquele livro do Michael Fears que ele fala sobre código legado? Quem leu aquele livro lá? Levanta a mão. Lidando com código legado. Você leu, André? Qual que é a definição dele para código legado? Código sem teste. Código sem teste. Ok? Essa é a definição básica de código legado. Código legado, pessoal, não é código que está apodrecendo, que é difícil de manter, que foi feito lá nos anos 90. Ok? Se você hoje está implementando uma classe sem teste, automaticamente esse código já se torna legado. Ok? Eu vejo hoje, pessoal, que tem muitas empresas gerando código, fazendo código, tá, okay? Utilizando lá, como eu falei, práticas de gestão, e simplesmente não estão pensando em teste. Essas empresas vão sofrer de problemas graves daqui uns 8 meses, mais ou menos. Tá, ok? Porque toda a equipe está gerando automaticamente código legado. Tá legal?
Então, o que acontece, pessoal? Por que teste é tão importante? Por que toda vez que vem um cara falar sobre design de software, o cara fala de teste? Ok? O Robert Martin, ele deu aquela palestra esse ano na ReusConf, e para falar a verdade, isso aí foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ok? Pessoal, eu discuto sobre design de software em tudo quanto é empresa, em fórum de discussão. É uma coisa que eu mais gosto de fazer, é bater papo a respeito de design de software. Ok? Se você for pensar, eu sou um cara muito mais próximo de saber sobre design de software do que até saber sobre arquitetura. Ok? Saber sobre runtime, sobre escalar, sobre esse tipo de coisa. Tá legal? E o que acontece, pessoal? Eu me questiono se é melhor você ter um design ruim com testes ou ter um design bom sem testes. Ok? Por que isso, pessoal? Porque se você tem teste, você pode refatorar. Ok? Se você tem um design ruim, mas tem teste, esse design ruim pode ser refatorado e pode chegar a um design bom. Ok? Agora, se você acha que você tem um design bom, mas você não tem teste, você não tem nada. Ok? Você não tem nada. Tá legal? O que acontece então? Então hoje eu vejo que a minha concepção do que é um bom design é um bom design que tenha testes, ok? Um bom design tem testes, tá legal? Esse não fala pra mim, design patterns também, é algo que eu tenho falado bastante também sobre isso, até inclusive eu vou escrever artigo no Mundo Java falando um pouco sobre isso, ok? Pessoal, design pattern não deveria ser a motivação daquilo que você está fazendo, ok? Quando você pega a literatura sobre design pattern, a ideia é que design pattern simplesmente é uma consequência, ok, das suas boas práticas de programação, ok? Vou dar exemplo para vocês. Quando eu vou implementar alguma coisa, eu olho e falo assim, eu preciso desacoplar isso, eu preciso tirar essa dependência. Eu não estou pensando, vou usar o state, vou usar sei lá, builder, vou usar factory, eu não estou pensando nisso, ok? Eu estou simplesmente pensando em desacoplar. Aí quando eu vou olhar, eu falo assim, olha, é um state aqui, olha, é um mediator aqui, ok? Então o que acontece? Design pattern, pessoal, é uma consequência do seu design, não é a motivação do seu design, tá legal? Logicamente que design pattern é um negócio legal para você estudar, para você chegar nesse ponto de você pensar, olha, vou simplesmente desacoplar aqui, ok? Só que muitas vezes você, quando você está programando, você não vai falar assim, preciso aqui de um repositório, preciso aqui de um state ou algo que valha, ok? Você simplesmente vai aplicar boas práticas de desenvolvimento, tentando reduzir complexidade, reduzir dependências aí, ok? Bom, pessoal, então, finalizando aqui, eu sempre termino com algumas dicas para você ser aí um programador matador, ok? Eu tenho rodado bastante o Brasil, pessoal, e eu falo que, olha, uma dica que eu dou, estude inglês, tá, pessoal? Essa aqui é a parte aqui quando eu falo um pouco sobre como que você vai se tornar um bom profissional. E para falar a verdade, aqui em São Paulo não tem muito problema, mas como esse slide aqui eu dou em várias palestras fora aqui de São Paulo, eu dou a dica pro pessoal. Pessoal, eu vejo que se você não sabe inglês, você está completamente fora, okay, do que acontece no mundo, ok? Não adianta você esperar as traduções virem, porque as traduções vêm depois de 3 anos que as coisas foram publicadas lá fora ou mais, ok? E além disso, a gente sabe que tradução é muito porco, até hoje o Brasil não sabe fazer traduções boas de boas literaturas, ok? Outra coisa importante, pessoal, é aprender conceitos, ok? É legal você se aprofundar bastante naquilo que uma determinada linguagem de programação oferece para você, mas você também tem que pensar um pouco no alto nível, ok? Se você for um bom programador em 2 linguagens, provavelmente você vai ser bom programador em 10 linguagens, tá legal? Outra coisa importante, cara, um bom desenvolvedor hoje, ele é completamente envolvido no negócio da empresa que ele trabalha, ok? Acabou esse mito, pessoal, eu chamo lá do mito nerd, tá? O cara que desenvolve, o cara simplesmente recebe um papel para desenvolver ponto final. Isso aí, para falar a verdade, eu vejo que é um programador 1.0. Programador 2.0, que é aquele cara que a gente precisa hoje nas empresas, é aquele cara que sabe responder as perguntas de negócio, ok? Sabe quais são as perguntas de negócio? Para você ter ser embebido no negócio da empresa que você trabalha, você só precisa de 3 respostas, ok? Na verdade é 4.